No meio de toda essa pompa, um homem idoso entra. Ele está vestido com roupas simples, desbotadas, mas ainda assim mantém uma postura digna. Sr. Arthur Sterling, com seus cabelos brancos e rosto marcado pelo tempo, caminha lentamente, sem se importar com os olhares estranhos que recebe. Ele observa as pessoas ao redor com um semblante pensativo, como se estivesse vendo o mundo de um modo diferente. Ele se aproxima da recepção, mas é imediatamente ignorado pela recepcionista, que o olha de cima a baixo, julgando sua aparência. Ela solta um suspiro, claramente incomodada, e sem hesitar, começa a falar com o segurança do hotel. A recepcionista, com um sorriso falso, diz que ele não pode ficar ali. A atmosfera do hotel muda instantaneamente, enquanto a equipe observa em silêncio. O segurança se aproxima do Sr. Sterling, que ainda não diz uma palavra. A tensão aumenta à medida que a cena é carregada de um desconforto sutil, mas palpável. Sem oferecer qualquer explicação, o segurança solicita educadamente, mas com firmeza, que ele deixe o local. O último olhar dele para o hotel é de um homem que já viu muitas coisas ao longo da vida, mas nunca esperava ser tratado dessa forma em um lugar que acreditava representar o que há de melhor na sociedade. Quem somos nós para julgar os outros pela aparência? A notícia da expulsão de um mendigo do Hotel Majestic se espalha rapidamente pela cidade. Em poucos minutos, as redes sociais estão inundadas de postagens e comentários, todos indignados com a forma como um hóspede foi tratado em um hotel de luxo. O julgamento da equipe do hotel e a acusação de discriminação social começam a ganhar força, com fotos e vídeos do incidente circulando online. Na sede da caridade local, o ambiente é tenso. O Sr. Arthur Sterling não é apenas um filantropo, mas uma figura respeitada na cidade. Sua doação anual para a organização seria a maior já recebida, algo que garantiria sua continuidade por anos. Porém, sem saber quem ele realmente é, a equipe da caridade também está em um estado de choque. Os funcionários estão divididos entre sentir pena pelo que aconteceu ao homem, que aparentemente era apenas um mendigo, e a preocupação de que a doação de Sterling agora esteja em risco. No Hotel Majestic, a gerente Isabela está em pânico. Ela sempre foi a profissional ambiciosa, a pessoa que prioriza o lucro, a imagem do hotel e sua própria ascensão. Mas agora, ela se encontra diante de um dilema moral e profissional. Como lidar com o escândalo que ameaça destruir sua carreira e a reputação do hotel? A pressão aumenta quando ela percebe que, além de perder a doação, o hotel pode ser processado, e seu trabalho árduo para manter a imagem impecável pode ser em vão. Isabela começa a ligar para vários conhecidos influentes, tentando controlar a narrativa e minimizar os danos. Mas quanto mais ela tenta desesperadamente apagar as chamas do escândalo, mais elas parecem crescer. O escândalo está se espalhando para os noticiários, e a pressão sobre ela se torna insustentável. Em suas tentativas de reparar o erro, ela acaba fazendo mais promessas vazias e ações impessoais, sem perceber que o Sr. Sterling precisa não são palavras ou favores de alto nível, ele precisa de algo mais genuíno. Isabela, durante uma reunião com os executivos do hotel, escuta uma sugestão de um dos seus superiores de que talvez a solução para reverter a situação seja focar em uma história comovente para a mídia, onde ela será a heroína que salvou a reputação do hotel. Ela é instruída a manter o foco na imagem, algo que, no fundo, vai contra o que ela mais queria: reconhecimento pessoal. A cena é uma representação da superficialidade do mundo em que Isabela vive, onde a empatia e a verdade são muitas vezes sacrificadas em nome da aparência. Ela sente um desconforto crescente com a abordagem, mas ainda se vê incapaz de reagir contra o sistema que ajudou a construir. Enquanto isso, Sr. Sterling, que antes era uma figura bem conhecida na cidade, agora está recluso em sua mansão. A rejeição que ele sofreu o afetou profundamente, mas não de forma óbvia. Em vez de raiva, ele sente uma tristeza pungente, não apenas pela forma como foi tratado, mas pela visão amarga que agora tem do mundo que sempre procurou ajudar. A dor da discriminação e do desprezo
não é apenas uma questão pessoal. É um reflexo do que ele viu acontecer ao longo de sua vida, sempre com uma fachada de bondade, mas uma sociedade cheia de julgamento. Ele começa a questionar o valor de suas doações, do esforço que fez por tantos anos para melhorar a vida dos outros, enquanto o que ele realmente recebe é indiferença, distanciamento e desprezo. Sua vontade de continuar ajudando é dilacerada pela ideia de que, no final, ele foi tratado de forma inferior, mesmo por aqueles que ele acreditava que estavam trabalhando pelo bem maior. Enquanto Isabela tenta encontrar maneiras de se desculpar com o Sr. Sterling, ela não consegue entender o real motivo do ressentimento dele. Em uma reunião tensa, ela tenta abordá-lo com ofertas de compensação, uma estadia gratuita, uma doação maior para a sua causa, até uma entrevista exclusiva sobre a ajuda do hotel para reverter o erro. Mas para Isabela, é apenas mais uma forma de proteger sua posição, e ela ainda não consegue compreender o que realmente está em jogo. Sterling, ainda abalado e desiludido, responde friamente, recusando suas ofertas. Ele a desafia a olhar além de sua própria imagem e questiona a essência da sua vida profissional. Para ele, o gesto de Isabela não passa de uma tentativa vazia de resgatar o que já foi perdido. Dentro do hotel, a equipe começa a refletir sobre suas próprias ações. A recepcionista, que inicialmente julgou o Sr. Sterling, começa a se questionar sobre o que ela teria feito se soubesse quem ele era. Outros funcionários, que estavam apenas seguindo ordens, agora veem o peso de suas atitudes. A consciência coletiva do hotel começa a mudar, mas é tarde demais. Eles percebem que a arrogância da imagem e a indiferença em relação às pessoas que realmente importam foram o que trouxe essa crise. Enquanto isso, o povo da cidade começa a exigir uma ação. Manifestações em frente ao hotel acontecem, com pessoas carregando cartazes e pedindo um pedido público de desculpas. A pressão social continua a aumentar, fazendo com que Isabela sinta que está perdendo o controle da situação de uma forma ainda mais grave. Isabela começa a refletir sobre a futilidade de suas tentativas anteriores de reconquistar Sr. Sterling. Em uma noite silenciosa, ela se encontra sozinha, assistindo a um noticiário sobre o escândalo e percebendo que, talvez, não seja mais sobre salvar sua carreira ou o hotel, mas sobre corrigir um erro. Ela começa a perceber que a verdadeira redenção está em algo muito mais simples e humano. Quando as nossas ações refletem nossa falta de empatia, será que é possível realmente consertar o que foi quebrado? Este bloco da história aprofunda o conflito e estabelece a jornada emocional de Isabela. Ela começa a se conscientizar de sua própria superficialidade, enquanto o Sr. Sterling luta contra um sentimento de alienação e desilusão com o mundo. Após dias de frustração e tentativas falhas de corrigir o erro de sua equipe, Isabela finalmente se dá conta de que suas abordagens pragmáticas não são o que o Sr. Sterling precisa. Ela começa a entender que ele não está interessado em uma simples desculpa ou em uma solução superficial. Ele precisa de algo mais profundo, uma atitude genuína que vá além do seu ego e das promessas vazias. Naquela noite, Isabela tem uma conversa sincera consigo mesma. Sozinha em seu escritório, ela pensa nas conversas que teve com a equipe, na forma como o Sr. Sterling foi tratado e, especialmente, nas falhas que ela cometeu ao ver as pessoas apenas como meios para alcançar seus próprios objetivos. Ela percebe que, por muito tempo, foi cega ao que realmente importa, as pessoas e suas histórias. Agora, ela decide ir além do convencional e buscar uma maneira de realmente se desculpar, não só com palavras, mas com ações. Com um novo foco, Isabela decide que, em vez de tentar fazer um grande espetáculo para recuperar a imagem do hotel, ela precisa ir até o Sr. Sterling e enfrentar a dor de ver sua própria falha. Ela vai à sua mansão, um lugar que agora parece estar distante e fora de seu alcance. Quando chega, ela é recebida por um funcionário que a leva até ele. A casa, silenciosa e imponente, reflete o isolamento de um homem que, apesar de sua fortuna, vive solitário, afastado da cidade e da sociedade que um dia o reverenciou. Isabela, com um aperto no peito,
Entra na sala onde Sr. Sterling está, sentado de maneira simples, mas imponente, em uma poltrona. O homem olha para ela com um olhar cansado, mas não raivoso. O tempo parece suspenso enquanto eles se encaram por alguns momentos. Isabela começa a falar, mas suas palavras vêm trêmulas. Ela não está mais tentando justificar o erro. Em vez disso, ela simplesmente diz: "Eu sei que não posso apagar o que aconteceu. E sei que uma desculpa não basta. Mas o que quero que o senhor saiba é que eu entendo agora. Entendo que o que fizemos não foi só um erro de julgamento, foi uma falta de humanidade. Eu vi os outros como instrumentos para minha ascensão, e não como pessoas. E isso me dói, Sr. Sterling, porque agora percebo o que eu perdi ao não ver o valor real das pessoas. O senhor merece mais do que isso, e por isso peço perdão." Por um momento, o Sr. Sterling fica em silêncio. Isabela teme que suas palavras não tenham sido suficientes, mas ele então se levanta lentamente, seu corpo franzido pela idade e pelo peso das experiências vividas. Ele a observa com uma expressão que mistura desgosto e tristeza, mas também uma leve admiração pela sua coragem de encarar a verdade. "Você é a primeira pessoa que veio até aqui sem me oferecer uma desculpa decorada ou uma solução rápida. Eu já vi muito em minha vida, senhorita Isabela. Vi as pessoas se apegarem a falsas promessas, a manipulação da imagem, e nunca vi ninguém realmente disposto a olhar para o que está por dentro. Eu vi o que você realmente se tornou." Há uma pausa. Isabela sente que a crítica, embora dura, é necessária para que ela compreenda a profundidade da situação. A maioria das pessoas, quando se vê em uma posição como a sua, se agarra ao que ainda tem. Mas você não está tentando me convencer de algo. Você está tentando entender. O Sr. Sterling faz uma pausa, e então, para a surpresa de Isabela, ele começa a sorrir de uma maneira suave, mas sincera. A tensão no ar se desfaz, e Isabela percebe que, embora o perdão ainda não esteja garantido, um passo importante foi dado. A surpresa maior vem quando, inesperadamente, o Sr. Sterling fala sobre sua decisão de continuar com a doação, mas com uma condição. Não. Ele não quer mais uma grande cerimônia no hotel. Ele não quer ser o centro das atenções. Ele exige que a doação seja feita de forma discreta, para que a verdadeira essência da ajuda não se perca em meio ao espetáculo. Eu sempre doei para que as pessoas realmente precisassem, não para que elas se beneficiassem de uma imagem. Então, se você realmente quer corrigir isso, Isabela, não espere aplausos. Envolva-se em algo genuíno. Entenda o que significa servir aos outros sem egoísmo. Só então podemos falar de redenção. Isabela sente que suas palavras e seu gesto de ir até ele não só tocam o Sr. Sterling, mas também despertam uma verdade dentro dela. Ela sabe que, naquele momento, o que estava em jogo não era mais o hotel ou sua carreira, mas algo muito mais importante: a mudança interna de todos os envolvidos. A percepção de que, muitas vezes, o maior erro é não enxergar as pessoas como realmente são, mas como queremos que elas sejam. Quando a notícia da visita de Isabela a Sr. Sterling se espalha, a cidade começa a perceber que algo diferente aconteceu. As pessoas começam a ver o Hotel Majestic sob uma nova luz, não como um lugar de ostentação, mas como um local onde as coisas podem mudar. O escândalo não se resolve com uma grande desculpa pública, mas com ações de humildade, compreensão e, acima de tudo, humanidade. Enquanto a equipe do hotel começa a refletir sobre a experiência e a se reorganizar, a comunidade também se mobiliza para apoiar a verdadeira causa de Sr. Sterling. Em uma reunião da caridade, as pessoas se reúnem para discutir como utilizar a doação de forma eficaz, sem querer tirar proveito de uma imagem pública, mas focando no impacto real que podem causar nas vidas das pessoas. No final, Isabela percebe que o que realmente fez a diferença não foi salvar o hotel ou reconquistar uma imagem de sucesso. O que realmente importou foi a transformação que ela vivenciou ao aprender a olhar as pessoas com um olhar mais atento e empático. Ela começa a dedicar mais tempo a ações solidárias e a trabalhar com a comunidade de forma verdadeira,
não para garantir sua posição, mas para fazer uma diferença genuína na vida das pessoas. Enquanto isso, Sr. Sterling, ainda firme em sua decisão, permanece um homem tranquilo. Ele não busca reconhecimento, mas sim a paz de ver um mundo mais justo, onde os outros possam ser tratados com dignidade. O impacto do gesto de Isabela reverbera na cidade, transformando não apenas o hotel, mas o espírito da comunidade. Seremos capazes de aprender com nossos erros e encontrar uma maneira de transformar nossos julgamentos em empatia genuína? Esse momento de virada é crucial, pois não só redefine o destino dos personagens principais, mas também abre uma nova perspectiva sobre o verdadeiro valor das ações humanas. Ele conclui a jornada de redenção e reflexão de Isabela e Sr. Sterling. O Hotel Majestic, que antes era símbolo de prestígio e glamour superficial, agora passa por uma transformação silenciosa. Isabela, ao lado de sua equipe, começa a implementar mudanças internas. Não se trata mais apenas de manter uma fachada de luxo, mas de criar uma cultura de respeito e empatia, onde todos, desde os hóspedes até os funcionários, são tratados com dignidade. Ela se dedica a criar um ambiente mais inclusivo, onde os valores de humanidade e compreensão superam qualquer julgamento baseado em aparências. As mudanças começam a ser pequenas, mas profundas. Os treinamentos para os funcionários incluem lições sobre empatia, escuta ativa e respeito pelas histórias de cada pessoa. Isabela, finalmente, começa a enxergar os outros não como peças para seu próprio sucesso, mas como seres humanos com suas próprias jornadas e desafios. Ao mesmo tempo, o hotel começa a atrair uma clientela mais diversificada, que aprecia não apenas a qualidade dos serviços, mas também a nova filosofia que permeia o local. Algum tempo depois, Isabela, agora mais segura e ciente de seus valores, organiza um evento em colaboração com a fundação de Sr. Sterling, mas com um enfoque completamente diferente do que ela imaginara inicialmente. Em vez de uma grande cerimônia de doação, ela organiza um evento discreto, onde pessoas de diferentes origens e necessidades são convidadas para compartilhar suas histórias de superação. O evento é focado em mostrar o impacto real das ações do Sr. Sterling, longe das câmeras e das luzes do palco. Quando o Sr. Sterling chega, ele observa discretamente como as pessoas se sentem acolhidas. Ele vê que, agora, seu dinheiro está sendo usado de maneira honesta e direta, sem pretensão ou ego. Ele vê, mais importante, a transformação daquelas pessoas, não apenas no aspecto material, mas no psicológico, na confiança que elas começam a ter na sociedade. Ele sente que suas ações finalmente estão tocando o coração das pessoas da maneira certa. Durante o evento, Isabela se aproxima de Sr. Sterling. Eles trocam um olhar silencioso, e então ela se dirige a ele com uma sinceridade que ele ainda não viu nela. Eu aprendi uma lição valiosa, Sr. Sterling. Não é sobre mostrar o que temos para o mundo, mas sobre usar o que temos para transformar vidas de verdade. Obrigada por me ensinar isso. Sr. Sterling, com um sorriso leve e gentil, responde: Você não só aprendeu, Isabela, mas agora é uma das poucas pessoas que pode verdadeiramente fazer a diferença. Às vezes, as grandes lições da vida vêm dos maiores erros. Ao longo do tempo, a doação de Sr. Sterling não só ajuda a organização a se manter, mas também gera um efeito cascata de ações positivas na comunidade. A fundação se expande, criando programas que oferecem educação, cuidados médicos e apoio psicológico para os mais necessitados. As pessoas que antes eram ignoradas pela sociedade agora têm uma chance real de reconstruir suas vidas, graças à ajuda silenciosa e generosa do Sr. Sterling. O Hotel Majestic, sob a liderança de Isabela, se torna um ponto de referência para empresas e organizações que querem não apenas lucrar, mas também contribuir de forma significativa para o bem-estar da sociedade. Isabela, com humildade, agora não se vê como uma gestora de um hotel de luxo, mas como uma facilitadora de mudanças positivas, alguém que usa sua posição para ajudar a redefinir o conceito de sucesso. Em uma manhã tranquila, Isabela está sozinha no lobby do Hotel Majestic, observando a movimentação dos hóspedes e funcionários.
Ela sorri ao ver a interação entre as pessoas, notando como o ambiente mudou. Não se trata mais da perfeição na aparência ou na riqueza ostentosa, mas da paz genuína e da humanidade que agora permeia o hotel. Ela reflete sobre o quanto ela mudou desde o incidente com o Sr. Sterling. Ela se lembra do julgamento impulsivo que fez sobre ele e como, ao longo do tempo, aprendeu a ver as pessoas com mais empatia. Sua visão sobre a vida e as relações humanas passou por uma verdadeira revolução interna. Ela não é mais uma pessoa em busca de status, mas alguém comprometida com a verdadeira essência da riqueza, a riqueza de alma. Enquanto isso, o Sr. Sterling, apesar de seu afastamento da vida pública, observa a mudança que ocorreu. Ele também vê a verdadeira transformação que aconteceu no Hotel Majestic e sente uma satisfação silenciosa. Ele não precisa mais da admiração das pessoas ou do brilho das câmeras. O que ele realmente valoriza agora é a sensação de que, de alguma forma, ele contribuiu para algo maior, algo que vai muito além do dinheiro ou da fama. Em uma carta enviada a Isabela, ele escreve: "Eu aprendi, talvez tarde demais, que o maior tesouro não está naquilo que conseguimos acumular, mas naquilo que podemos compartilhar. Se a minha contribuição for capaz de mudar, mesmo que apenas uma vida, então eu já tenho tudo o que preciso. Obrigado por fazer isso possível." Com o tempo, a história do Sr. Sterling e Isabela se torna um exemplo de verdadeira transformação. Não é mais uma história de um bilionário que fez uma grande doação, nem de uma gerente de hotel que tentou salvar sua carreira, mas sim uma história de duas pessoas que, a partir de um erro grave, aprenderam a verdadeira lição sobre o que significa ser humano e como as ações pequenas e genuínas podem ter um impacto enorme. Em uma última cena, Isabela visita uma escola comunitária que foi construída com a ajuda da fundação. Ela vê crianças brincando, educadores ensinando com paixão e uma sensação geral de esperança no ar. Ela se aproxima de uma das paredes da escola, onde há um mural dedicado ao Sr. Sterling e à sua contribuição. Às vezes, os maiores erros podem nos levar às maiores descobertas. Às vezes, a verdadeira riqueza está em algo muito maior que o que podemos ver. A verdadeira riqueza é humana.